Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente do que o habitual aqui para o canal. Eu ainda prefiro e vou continuar trazendo, na maioria das vezes, os nossos conteúdos mais técnicos sobre cirurgia geral, sobre cirurgia do aparelho digestivo, sobre os cânceres do aparelho digestivo. Mas aqui, nesse início de março, então, todo mundo aí, todos os médicos, todo mundo aí do mundo da cirurgia sabe que realmente o nosso ano começa no dia 1º de março. E pensando nisso, eu resolvi trazer um vídeo com 10 dicas e conselhos para todos que estão entrando nesse mundo da cirurgia geral, que estão aí começando a residência da cirurgia. E tava até fazendo ali algumas contas nesses meus 8 anos aí já, depois que eu terminei o aparelho digestivo. Então eu terminei o aparelho digestivo aqui em São Paulo, né, no IANSP, começo de 2018, e hoje, né, completam aí 8 anos já que eu terminei a minha subespecialidade. E desde 2018 eu nunca parei de trabalhar com residente, com interno, então já tenho aí uma experiência de 8 anos nesse segmento aí profissional, né? Sempre auxiliando os novos residentes da cirurgia geral, do aparelho digestivo aqui no IANSP, alunos, acadêmicos, internos. E fazendo as contas, eu vi também que eu já passei por 6 serviços de cirurgia geral aqui na cidade de São Paulo. Pretendo aí também, então deixa aí nos comentários se você acha interessante trazer mais vídeos como esse que eu vou trazer hoje. Pretendo trazer um vídeo falando um pouco sobre os serviços de residência que eu já trabalhei aqui em São Paulo, a minha visão sobre cada um. Então, se você achar que é interessante, deixa um comentário aí. Vamos começar então com a nossa primeira dica. Talvez a dica mais importante. E essa dica seria o quê? Dedique-se ao máximo nesse seu primeiro mês de residência. Então, aquela história de causar uma boa impressão, a primeira impressão é que fica, eu acho que isso é muito verdadeiro ali no nosso meio da residência de cirurgia. Então, eu, por experiência própria, então, até quando eu era residente e depois que eu me tornei preceptor, quando você tem ali um residente que a sua primeira impressão ela não é muito boa, levam alguns meses até aquele residente mostrar para você o contrário, né? Então, eu já tive residentes ali que eu achava que não eram bons residentes, você acaba ficando ali um pouco com o pé atrás, e depois de algum tempo, depois de alguns meses, você vê que você estava enganado. Então, deixar uma boa impressão logo no início da sua residência é muito bom, é muito relevante, vai facilitar a vida até nos próximos meses da sua residência, aí não tenha muitas dúvidas. Segundo lugar, cumpra com suas obrigações. Então, você que é R1 aí, chegou na sua enfermaria, seu R+, seu preceptor te passou uma lista de funções, faça todas aquelas funções. Não fique com aquela fama de ser aquele residente que não faz tudo todas aquelas tarefas que te foram atribuídas. Então, tire ali sempre um tempo, mesmo que seja no final do seu dia, mas cumpra com todas as suas obrigações. Terceiro, aprenderia a passar uma boa visita. Então, passar a visita é o começo do nosso dia aí, isso já causa uma boa impressão sua na sua residência. E já quero te deixar aqui uma novidade, então, que eu criei aqui um curso que ensina como que você vai passar a sua visita na cirurgia. Então, montei um curso ali de 3, vai ficar no máximo 4 horas, mas eu te garanto que se você assistir as 2 primeiras horas desse curso que eu já montei, você com certeza vai mudar muito a sua visão de como passar um caso na enfermaria da cirurgia, um caso de pós-operatório, um caso no pronto-socorro. Então, o que você deve falar, então, o que é irrelevante de você estar falando nessas visitas. Então, eu montei um curso bem completo sobre isso, um valor totalmente acessível, e não tenha dúvidas, você passar aquela visita boa, sem esquecer detalhes, tirando as coisas irrelevantes, isso vai melhorar a sua impressão perante todos os chefes do serviço, e isso, inclusive, pode mudar muito ali a sua jornada no futuro até a sua carreira. Então, não leve a visita médica como um simples momento ali do seu dia. Aquilo ali fala muito sobre você, você pode causar uma boa impressão. Então, dá uma olhada. Se nesse vídeo aqui já vai estar o link, se for antes do dia 15 de março, provavelmente o link ainda não esteja aqui, mas depois do dia 15 de março,
o link já vai estar na descrição do vídeo. Se não tiver aqui, me chama lá no Instagram, lá no meu perfil pessoal, que o link também vai estar lá. Em quarto lugar, não discuta com seu preceptor, respeite a hierarquia. Então aqui eu já quero deixar o quarto conselho e o quinto conselho. O quinto seria o quê? Evite qualquer atraso. Por que eu quis deixar esses dois? Porque o meio da cirurgia, então quem já vive ali na cirurgia geral, nesse nosso meio da residência da cirurgia, já percebeu que é um meio que militarizado, então existem várias regras, existe essa hierarquia aí, não é algo que eu concordo. Então meus conselhos aqui não estão sendo nada baseado naquilo que eu acho que tem que ser feito, mas é aquilo que a gente vê a maioria dos serviços seguindo essa linha de pensamento. Então muitos lugares ainda tem aquela ideia de que você não pode, digamos, se dirigir inicialmente ao seu preceptor. Então tem lugar que fala que você tem que primeiro falar com o seu R2, depois falar com o seu R+, para depois falar com o seu chefe. Eu não concordo muito com isso, mas você vai ver que tem muito lugar que isso daí ainda vale. Então sempre ali converse com o seu R+ direto, depois vai para você, se você tiver alguma dúvida, sempre vai conversando com o seu R+ direto. E principalmente, tá? Nunca entre em confronto, nunca entre em discussões com seus chefes, com seus R+. Mesmo que você não concorde com algumas coisas, é lógico, se você recebeu alguma função ali que realmente você vê claramente que é algo que vai prejudicar o paciente, você deve se posicionar assim, tá? Você não deve fazer aquilo que você julga errado ou que vá prejudicar alguém. Mas eventualmente tem algumas condutas que são bem tranquilas, ou é pedir um exame que você acha que não deveria, ou pedir algum exame de imagem. Então existem algumas coisas que é melhor você não discutir. Evite esse confronto, evite ficar ali discutindo com seus superiores. Isso vai te trazer uma má fama nesse meio aí da residência de cirurgia, não tenha dúvida. E com certeza nunca atrase para suas visitas, não atrase para o momento de você entrar na cirurgia, de estar no centro cirúrgico. Em sexto lugar, não diga a frase "não tive tempo". Isso daqui, o preceptor, ele já tem a resposta para isso, ele já tem a frase para te devolver isso daí. Ele já vai perguntar que horas que você chegou e que você deve chegar mais cedo, tá? E se você começar a falar que chegou muito cedo, 3 da manhã, 2 da manhã, ele vai falar que você não tem que mais ir para casa. Então, eu conheço esse meio, então, como eu tô falando, eu tô 8 anos nesse meio, então evite estar falando aí que você não fez tal coisa porque você não teve tempo, porque você estava cansado. Então, é melhor você ali dar outra desculpa, falou que realmente não conseguiu, mas evite essa frase aí que no meio no nosso ambiente da cirurgia geral é uma frase que o preceptor já tem a resposta para te dar. Sétimo, faça o básico muito bem feito. Aqui também um dos grandes conselhos. Não tente ser a grande estrela da sua residência, tá? Então não tente ser aquele residente que quer chamar muito atenção, não tente ser aquele residente que puxa o saco do chefe toda hora. A gente percebe aquele residente que puxa-saco, isso é muito desconfortável, isso não gera uma boa imagem, tá? Então o que é um bom perfil de um residente? É aquele residente que fala o necessário, que pergunta realmente quando tem dúvidas pertinentes, aquele residente que ele é calmo, que ele é tranquilo. Então o nosso ambiente da cirurgia ele precisa dessas pessoas mais calmas, mais tranquilas ali para equilibrar esse ambiente. Então não seja aquele residente muito falastrão, muito espalhafatoso, que geralmente pode ser ali que você não gere uma boa impressão. E como eu coloquei, faça o básico, não só bem feito, mas faça o básico muito bem feito. A concorrência não tá alta. A concorrência para você se destacar no meio dos residentes da cirurgia hoje em dia tá baixa. Então, se você fizer só o seu básico bem feito, você vai estar ali à frente de muita gente, não tenha dúvidas. Oitavo lugar.
evitaria ao máximo álcool e baladas nesse primeiro mês de residência e, se possível, por muitos meses. Então, final de semana ali, beber todas, ir para balada, talvez não seja o momento nesse início da sua residência, tá? Então já quero até deixar aqui um outro conselho, tá? Se eu tivesse novamente aqui no começo da minha residência, qualquer tempo livre eu usaria realmente para descansar e não para estar indo para balada, para estar bebendo, tá? Não tá, realmente utilizaria esse tempo para descansar. Então cuidado aí nesse início. Tem a hora de você sair, de confraternizar com seus residentes, mas talvez nesse começo aí não seja a hora. E pelo amor de Deus, nunca vá para sua residência de ressaca, tá? Não passe por essa situação, não coloque em risco a vida do seu paciente ali por questão de bebida, tá? Então não faça isso mesmo. E nono lugar, demonstre sempre interesse em entrar em qualquer cirurgia. Então, mesmo que você esteja cansado, se o preceptor perguntar se você quer entrar naquela cirurgia, fale que você quer. Se você falar que não quer entrar porque você está cansado, ou se você não quer operar aquele caso porque está muito cansado, vai pegar muito mal, tá? Mesmo eu discordando disso, eu acho que se você estiver muito cansado, é melhor a gente pensar na segurança do paciente e você não entrar. Então tem ali até um tato ali para você falar para o seu preceptor, ó, talvez eu estou num momento muito cansado, talvez eu não consiga desenvolver muito bem aí a cirurgia, então mesmo assim, vai por mim, talvez não pegue muito bem, mas deixo esse conselho aqui. Sempre que possível, entre em cirurgia, principalmente se você for perguntado se você quer ou não quer entrar naquela cirurgia. Em décimo lugar, eu colocaria então para que você tenha um bom relacionamento com seus R-iguais. O seu time de R-iguais realmente é um time, vocês precisam jogar junto, vocês precisam se ajudar ao longo desses anos aí de residência. Não tenha dúvida, já trabalhei em lugar onde a equipe de R-igual, eles brigavam todo santo dia e realmente você vê que o time não trabalha bem. Quando tem isso daí, é melhor que vocês sentem, conversem e se ajudem. Então tenham um bom relacionamento com seus R-iguais, não tenha dúvida, tá? Deixar aqui só mais uma dicasinha bem rápida. Revise a anatomia. Então a anatomia é aquela coisa básica que todo cirurgião tem que saber. No intraoperatório você vai ser questionado sobre algum detalhe de anatomia. No intraoperatório, no seu início, você não vai conseguir identificar qual é tal estrutura que o preceptor vai te perguntar, mas pelo menos revisando a anatomia você já consegue ali desenrolar alguma coisa, desenrolar alguma resposta. Então dá uma revisada na anatomia nesse começo aí, principalmente em relação à cirurgia que você vai entrar, que isso também vai te fazer bem. E se você gostou desse vídeo, então deixa aqui para eu saber se eu faço mais vídeos nesse estilo, e fiquem ligados aí que durante esse ano vou mudar um pouquinho mais aí o formato dos nossos vídeos técnicos. Vou trazer mais situações ali na qual o residente, o cirurgião se encontra e como que a gente faz, como que a gente resolve determinado problema na nossa prática. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem está começando o R1 da cirurgia. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.